Essa é a realidade. Eu falo isso de Vamos boca colocar em cheia. poupança, né, Barsi? É, Vamos colocar em poupança ainda, né? mas ali que tá. Mas a poupança é pior ainda, né? Porque a poupança você coloca a mão no dinheiro, o dinheiro na mão do governo, que é um desastre, né? A realidade é essa. Então, eu digo o seguinte: investir em imóveis também é importante para a economia, porque a gente tem o quê? A gente tem uma deficiência de residências, né, muito forte. Esse país aqui cresceu de uma forma exageradamente grande no aspecto de natalidade lamentavelmente, a economia, através de suas empresas, elas não conseguiram acompanhar essa evolução que a população aumentou, tá certo? Então, nós hoje vivemos um problema muito sério, que é o problema de investimentos aqui no país, e isso geraria emprego, geraria tributos, enfim. E, lamentavelmente, ainda a gente tem aí um caminho a percorrer no sentido de tentar demonstrar para as autoridades que investir é muito mais interessante do que você emprestar de forma a receber um pequeno juro, uma pequena remuneração, que mal e porcamente às vezes corrige o valor da moeda. Que, aliás, nunca corrige o valor da moeda, porque entre aquilo que o governo divulga em termos de correção, nós temos em termos de inflação no mínimo o dobro, está correto? Então você nunca terá o seu poder de compra reajustado, investido na renda fixa. É por isso que eu costumo dizer que aqui no Brasil não existe renda fixa, existe perda fixa, está correto? Porque, na realidade, o nosso histórico, é isso? O histórico do aplicador brasileiro, eu não digo do investidor, mas o aplicador brasileiro, é ter seguido a cartilha que interessava ao governo desde 1972, 73, que era o quê? Que era aplicar na poupança, tá certo? Que revelava sintomas de garantia, de segurança, entendeu? E de rentabilidade. Só que ao longo do tempo, o que aconteceu? Esses aplicadores acabaram universalizando a sua postura, no sentido de serem o quê? De serem agiotas. Porque na razão direta que você empresta, seja para quem for, você está praticando um ato de agiotagem. E a nossa postura foi sempre direcionar recursos para a geração de riqueza. Isso é muito importante, porque quando você direciona esses recursos para a geração de riqueza, você aciona mecanismos, aciona os meios econômicos, aciona a geração de emprego, aciona um sem número de fatores que são benéficos para a sociedade como um todo e para o país. Essa é a realidade. Então, eu até gostaria de complementar o que o Lírio disse, falando o seguinte: há uma diferença brutal entre o ganho auferido por uma aplicação de renda garantida, que nós diríamos de renda fixa, e uma aplicação em renda variável, tá certo? Enquanto que na renda fixa você ofere ganhos em função do valor que você aplicou, na renda variável você ofere dividendos na quantidade possuída, na quantidade de ações. Assim é que, quanto mais ações você tiver de uma empresa que tenha o histórico de pagar dividendos, mais vezes você vai receber os dividendos, correto? Então, é muito importante você sempre direcionar os seus recursos para empresas que tenham fundamentos positivos, históricos positivos também, e que estejam, muito importante, em setores de atividade que sejam perenes. Essa perenidade, então, ela geralmente ela se confunde com sustentabilidade. E é difícil uma empresa com perenidade não ser sustentável. Praticamente todas elas são, em maior ou menor grau, distribuindo mais ou menos dividendo, distribuindo na razão direta das suas pretensões de continuar investindo. Eu cito um exemplo clássico no nosso mercado, uma empresa que hoje tem 130 anos, pertence ao mesmo grupo, se chama Klabin, e que continua investindo, né, de forma extremamente agressiva no mercado, procurando desenvolver projetos que venham a aumentar a sua operação, seus resultados e as suas distribuições. Portanto, é importante nós termos conhecimento, através de todos esses fundamentos, como, por quê e quando investir, ok? Mas o importante é que nós façamos o investimento e não utilizemos o instrumento da especulação. A especulação, ela enriquece, que nem o Lírio falou, dois elementos: a bolsa e as corretoras, e empobrece aquele que especula. É isso que eu tinha que falar. Eu, no início dos meus estudos, quando eu criei aquele projeto, Ações Garantem o Futuro, eu imaginei o seguinte: eu quero uma carteira de renda mensal. Ótimo. Para mim ter uma carteira de renda mensal, no mínimo eu tenho que ter 12 empresas. Ou então, eu tenho que ter 12 empresas que pagam um dividendo por ano. Ou então, eu tenho que ter 6 empresas que paguem 2 dividendos por ano. Ou então, e assim sucessivamente. Até uma que possa pagar dividendo mensal, tá correto? Que não é o caso aqui. Então, o que acontece? Eu acho que eu fui formando o meu patrimônio com essa convicção de que eu procurava comprar sempre aquilo que eu interpretava ser o melhor. Porque se você pegar um recurso e distribuir entre muitas empresas, você vai acabar comprando algumas boas e outras más. Então, o importante é você perenizar a sua investida, a sua aplicação, sempre em empresas que tenham
uma perenidade e que essa perenidade, ela, então, caminhe para uma sustentabilidade. Eu diria o seguinte, sempre haverão empresas que poderão estar nos apresentando projetos futuristas. Recentemente, eu estive analisando, por exemplo, eu estive analisando uma empresa novíssima no mercado, que se chama Auren. Essa empresa, Auren, ela é um produto da fusão da Votorantim Energia com a CESP. Então, eles hoje têm um projeto, não é isso? Que eu diria um projeto extremamente assim, audacioso, no sentido de investir em novas matrizes energéticas, eólica, solar, tá entendendo? Então, essas coisas é que a gente tem que procurar examinar. A carteira ela vai se solidificando, ela vai se complementando, ela vai se consagrando, na razão direta que você recebe o dividendo e na hora de receber o dividendo, se o papel do qual você recebeu o dividendo, ele já não é mais uma opção, então aí você vai para uma segunda opção até chegar na 12ª, tá correto? Quer dizer, eu também interpreto isso, desde o princípio, quando eu analisei, que para mim ter uma carteira mensal, eu preciso de ter no mínimo 12 recebimentos mensais, é isso que me levou a fazer mais a concentração do que a pulverização, que é o que eu recomendo. E eu recomendo também o seguinte, o importante é você sempre acreditar em patrimônios físicos. Se você ficar acreditando em patrimônios intelectuais, você acaba perdendo a noção, você acaba perdendo a base de você avaliar um projeto, tá certo? Então, existem aí novas empresas, novos projetos. Eu citei a Auren assim como exemplo, mas nós temos aí uma outra empresa também que agora passou a ter um projeto novo que se chama Vibra. A Vibra nada mais é do que os postos Petrobras, não é isso? Mas a Comerc, que foi comprada para poder fazer o quê? Não para gerar energia, nem para transmitir energia e nem para distribuir energia, e sim para comercializar energia. E eu acredito que esse fator, que já está há algum tempo no mercado, que vem se consolidando de forma expressiva, que ele possa ser um bom resultado. Tá correto? E outro papel que também eu interpreto, que ele já teve uma trajetória extraordinariamente positiva, e também está na área de energia, que é a Cosan, tá certo? Que ela tem as suas usinas, as usinas de açúcar e álcool, ela tem a Rumo, que é uma transportadora ferroviária, recém-adquirida há mais ou menos uns 2 anos, na América Latina Logística. Eles recentemente fizeram recentemente não, já faz algum tempo eles compraram o terminal sucro-alcooleiro do Porto de Santos. Então eles têm o quê? Eles têm a geração do combustível, o transporte do combustível, a distribuição do combustível, que agora eles se uniram através de uma parceria com a Cosan, se uniu com a Shell, não é isso? Então, onde vocês estejam num posto de gasolina, vocês vão ver Cosan. Então, investir nesses empreendimentos, onde a gente deve pensar, eu penso da seguinte maneira: ao invés de eu ter um posto de gasolina, eu prefiro ter uma pequena participação de 8 mil postos, tá certo? Que é o que tem mais ou menos a Petrobras, e é o que tem mais ou menos a Shell também, tá correto? Então, a gente procura examinar à luz dessas avaliações, que são fundamentos extraordinariamente positivos, tá certo? Essa é a minha mensagem que eu encaminho a vocês. E eu já de cara estou falando, não para você comprar o que eu estou falando, eu estou falando o que eu estou comprando, tá entendendo? Eu nunca falo compre, não, eu falo eu estou comprando. Se você achar que a minha trajetória, a minha postura é de efetuar compras positivas, então vamos junto, tá correto? Seu Barsi, doutor Lírio, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, no seguinte tema: as pessoas, elas estão, principalmente as que estão começando no mercado, né? Elas ficam desesperadas quando elas ouvem que o dividendo vai ser tributado, né, de alguma forma, porque vira e mexe esse assunto para no Congresso, né? A minha pergunta, bem, assim, sendo bem direta: vocês vão mudar a forma de investir se os dividendos forem tributados? Não, eu não vou modificar minha forma de investir, porque os dividendos já foram tributados em uma determinada época. E chegou-se à conclusão que aquilo que o governo oferia em termos de benefícios, em termos de tributos, era muito mais prejudicial do que o dividendo representava para o desempenho da empresa e o desempenho da própria economia. Eu tenho a sensação que os parlamentares, claro, estão avaliando isso, certo? Você precisa oferecer para um empresário a possibilidade dele ter o quê? Dele ter custos competitivos no país. Se você tem uma estrutura tributária muito perversa, tá certo? Se você ainda vai tributar outras coisas mais, infelizmente, nós não vamos ter investidores aqui. Então, os investidores vão para países que possam oferecer condições melhores para que eles possam evoluir nas suas indústrias, enfim. Você veja o exemplo da Coreia do Sul, que evoluiu de uma forma
extraordinariamente positiva e rápida, não é isso? Por quê? Porque foram oferecidos elementos que gerassem a perspectiva do cidadão ter o quê? Ter custos competitivos e poder competir na esfera internacional. Não, eu não me abalaria se o dividendo fosse tributado, porque nós já tivemos essa tributação e ela foi considerada inócua, quer dizer. E eu acredito que talvez aqueles que examinarem o histórico da tributação de dividendos provavelmente vão chegar a essa conclusão, tá correto? Então, eu não acredito que o governo tenha a insensatez de aprovar a tributação de dividendos. Eu não tenho ações de renda variável, eu tenho ações de renda fixa. As minhas ações, que elas inicialmente eram de renda variável, se tornaram ações de renda fixa. Por quê? Porque quando você entra no mercado focando o investimento e focando a elaboração de um portfólio que seja um portfólio previdenciário, se você almeja ter uma renda mensal, por que você vai vender a ação? Você contrapõe, então, o teu foco inicial. Se você tem a perspectiva futura de continuar recebendo mensalmente, para que vender? Tá entendendo? Então, se você tem essa postura, esse investimento de comprar uma ação, investir, receber os proventos, você não deve vender enquanto essa ação estiver te proporcionando resultados satisfatórios. Tá certo? Eu diria ainda, aconselhando as pessoas que pretendem ingressar no mercado, o seguinte: primeiro, porque na realidade o cidadão que entra no mercado, ele não entende nada de mercado. Então ele vai entrar assim dentro de uma postura que ele não sabe o que fazer. A primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um profissional que se adapte àquela perspectiva, àquele foco que ele determinar. Por exemplo, se ele interpretar e achar que tem que formatar uma carteira de renda mensal, ele tem que procurar um profissional que vai orientá-lo nessa direção. Se ele entrar no mercado para jogatina, ele tem que procurar um cidadão que é essencialmente especulador. Então eu diria a todos aqueles que pretendem futuramente ingressar no mercado de valores, dizer o seguinte: nunca, artigo 1º, nunca invista ou aplique no mercado aquele recurso que você tem programado para qualquer outro projeto. Invista e direcione para o mercado exclusivamente o recurso que você pode disponibilizar por tempo indeterminado. O segundo item seria o seguinte: nunca compre uma dica, tá certo? As dicas, elas geralmente se transformam em zicas, que é o quê? Que são estruturas de perdas. Procure sempre avaliar fundamentos extremamente básicos e bem direcionados para uma empresa, é isso? Porque é a forma que você tem de ser um vencedor de mercado. E a terceira orientação minha é o seguinte: nunca venda por necessidade. Por exemplo, se você começar a ganhar e começar a desviar esses recursos da trajetória de reinvestir e começar a comprar outros ativos, né, que possam futuramente te dar dor de cabeça, ou então começar a comprar a prazo em função daquilo que você visa no futuro, pode acontecer de uma queda no mercado e você ter que vender com prejuízo. Então, a terceira recomendação é nunca vender, tá certo, para assumir um prejuízo. Essas três bases, esses três pilares, são muito importantes de você incorporar na sua filosofia e na sua postura. Outra coisa que eu recomendo também é o seguinte: exorcize o patrimônio. Se preocupe exclusivamente com o dividendo. O patrimônio, ele é uma figura que ela contempla o seu ego, enquanto que o dividendo contempla o seu bolso. E ele é que te proporciona a possibilidade de você prosseguir reinvestir. Assim é que, se você exorcizar o patrimônio, esquecer os momentos de baixa, tá certo? Você vai ter surpresas, porque no momento em que isso voltar, o seu patrimônio vai crescer várias vezes mais do que aquele que você perdeu. Papéis de varejo também, num país como o nosso, onde a correção é uma coisa e a inflação é outra, vou te dar um exemplo prático, assim, para raciocinar. Você compra um produto por R$1 e vende esse produto a R$1,80 para pagar em 10 anos. Quando chegar no 5º ano, esse produto que você vendeu a R$1,80, você vai ter que pagar R$2,50. Então, as empresas de varejo, em função da desordem financeira que nós temos e da dificuldade que você tem de crédito também, e outra também pelo desarranjo, pelas contradições entre correção e inflação, elas são empresas que demandam capital intensivo, tá entendendo? E chega uma hora que não tem mais capital para ela. Eu conheci o Dr. Gers Aronson, né? E ele me ensinou muita coisa de como não aplicar no setor de varejo. O setor de aviação também é outro que eu também concordo com o Lírio. O cidadão que é administrador de uma empresa de aviação, ele não administra nada, tá certo? É tudo na base do leasing, na base do... Então, não há um patrimônio físico. Eu gosto de
adquirir ações de empresas que têm um patrimônio físico dela, e não de empresas que têm um patrimônio cultural, ou então um patrimônio tecnológico, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então eu diria o seguinte, a minha predileção é para comprar ações de empresas que eu julgo serem perenes e que você paga sem consumir. Por exemplo, se você investir numa empresa do setor de energia elétrica, você vai ter o quê? Você vai ter um momento na sua vida que você vai sair de férias. Então, você desliga tudo. Quando você chegar, a conta de luz está lá. Então, você está pagando uma coisa que você não consome. Outra coisa que também tem assim, uma semelhança muito forte com a questão de você pagar sem consumir é o seguro, por exemplo. O seguro é pior ainda, né? O seguro, quando você faz um seguro, você reza para que não aconteça o sinistro, não é isso? Então é outra coisa que você paga sem consumir. Enfim, quanto todos aqueles que têm hoje um celular não pagaram por valores sem consumir. Então esses setores de atividade são setores atraentes para todos os países do mundo, tá certo? Então a minha predileção é exatamente essa, que eu ostente ações de empresas que têm patrimônio físico, não que tenham patrimônio intelectual.